depois do terceiro e do quarto exercício, a gente abre mais uma partilha para os amigos que não tiveram a oportunidade de partilhar agora, para novas partilhas. A gente só vai fazer os 8 exercícios hoje, tá? São 16 que o Sutra propõe. Contudo, esses 16 exercícios eles estão divididos em 2 categorias, né? Que são as categorias que o Buda ensinou sobre a meditação, que é Shamatha e Vipassana, que é os aspectos de parar, né, acalmar e tranquilizar a mente. E o segundo aspecto são os aspectos de olhar profundamente para a vida e para os objetos. Os primeiros 8 exercícios, eles contemplam Shamatha, a nossa capacidade de acalmar, né, de parar, de reduzir essa velocidade do estresse, do pensamento. Então, numa próxima oportunidade, a gente vai fazer um novo curso para os 8 próximos exercícios que contemplam mais a observação dos fenômenos mais profundamente. Então, vamos aqui para o terceiro exercício, que é estar consciente do corpo. Inspirando, eu estou consciente de todo o meu corpo. Expirando, estou consciente de todo o meu corpo. Algumas pequenas anotações para facilitar para a gente, né? Inspirando, estou consciente do meu corpo, ou cada parte. Expirando, sorrio para o meu corpo, cada parte. Consciente do corpo como um todo, consciente das partes do corpo, consciente dos órgãos do corpo e consciente das posições do corpo. São várias práticas possíveis que a gente tem aqui nesse exercício. Esse terceiro exercício, eu sempre digo que o Anapanasati ele tem uma característica muito bonita, é que todos os exercícios eles são continuações naturais um do outro. Nos 2 primeiros exercícios, o objeto da nossa atenção consciente era só a nossa respiração. Mas a nossa respiração acontece aonde? Ela acontece no nosso corpo. Não há respiração separada do corpo. Algumas tradições meditativas colocam esse terceiro exercício como se fosse ter a plena consciência do corpo, da respiração, ou seja, de todo o processo de respiração, do que muda, das sensações, do corpo se expandindo e contraindo. Mas na nossa tradição meditativa, a gente traduz corpo como a nossa própria formação corporal, como um inteiro, e não só a respiração. Até agora, o objeto da nossa atenção era a nossa respiração. A partir de agora, o objeto da nossa atenção é a nossa respiração no nosso corpo. Então, a gente traz a consciência corporal. O corpo, assim como a respiração, é uma coisa que está com a gente 24 horas por dia. A gente nunca está sem o corpo. O corpo está sempre presente. Só que também, assim como a respiração, a gente está muito pouco consciente do nosso corpo ao longo do dia. A gente é capaz de se sentar diante de um computador e por 8 horas de trabalho e se esquecer completamente que temos um corpo por 8 horas. Então, esse é um exercício para a gente voltar a perceber que temos um corpo e que o nosso corpo é uma maravilha. Então, é a gente reconectar, trazer nossa mente, que está sempre dispersa, flutuando por aí, de volta para casa. Nós chamamos nosso corpo de casa, é a casa. Então, o terceiro exercício ele é inspirando, consciente do meu corpo, expirando, sorrio. Essa é uma introdução do próprio Tai, o sorrio. É sorrir para o seu corpo. O texto original diz apenas acalmar a sua formação corporal. Diz apenas, né, estar consciente da sua formação corporal. O Tai ele traz inspirando, estar consciente. Expirando, perceber que o seu corpo é uma maravilha. É um milagre presente, feito de todo o cosmos, feito de todos os elementos. Então, nesse exercício, uma prática que a gente pode ter é, ao inspirar, nós podemos sentir todo o nosso corpo sentado, como a gente fez na introdução, ou a gente pode escolher partes do corpo para sentir. Inspirando, eu sinto os meus olhos. Expirando, eu sorrio para os meus olhos, que estão em boa condição, que são capazes de ver o mundo. Inspirando, eu sinto meus pulmões, meu peito. Expirando, eu sorrio para os meus pulmões, que estão em boas condições, capazes de me dar a vida e me sustentar. Nós podemos escolher aspectos do corpo. Aqui não há um único exercício, mas infinitos exercícios possíveis, inclusive a meditação caminhando. Quando a gente caminha, inspirando, eu estou consciente do meu corpo se movimentando. Expirando, eu alivio e sento o meu corpo
caminhando. Então aqui a gente pode escolher se a gente quer sentir as sensações como um todo, se a gente quer escolher parte por parte do corpo para que a gente sinta. Eu acho essa prática maravilhosa, viu? De você olhar parte por parte do seu corpo. Às vezes até partes que você não pensaria em olhar. Inspirando, eu estou consciente dos meus dentes, da minha língua, da umidade no céu da minha boca. Inspirando, eu estou consciente dos batidas do meu coração. Então tem muitos aspectos do corpo que a gente tem disponíveis para que a gente esteja presente. O corpo é maravilhoso, ele nos dá sensações desagradáveis às vezes, é claro, mas ele também é fonte imensurável de alegria, de prazer, de satisfação. E o corpo tem um aspecto muito importante, que é o aspecto da unidade do corpo. Nossa, está batendo uma luz bem forte aqui em mim agora. Da unidade do meu corpo e da minha mente. Não tem o que fazer, gente, é o sol. Então, minha imagem provavelmente vai ficar um pouquinho distorcida para vocês. E a nossa mente e o nosso corpo não estão separadas. São uma coisa só. Por isso que lá no comecinho da nossa prática de hoje, quando a gente falou das orientações iniciais para o nosso corpo, a gente teve aquelas instruções sobre como colocar o nosso corpinho sentado para meditar. E o porquê que essas instruções são tão importantes. Isso se faz mais notável agora no terceiro exercício, porque corpo e mente são uma coisa só. Quando o seu corpo está bem paradinho, bem quietinho, bem estável, a sua mente tem a tendência também a se acalmar, porque corpo e mente são um só. Então, quando a gente está consciente do que está acontecendo no nosso corpo e começa a escolher melhores posições, posições mais hábeis, nós também estamos tratando na nossa mente. Olha a questão do olho, que a gente falou um pouquinho agora atrás. Por que a gente para o olhar? Porque o olho está relacionado de uma maneira muito profunda à produção de pensamentos. Quando a gente está pensando, nossos olhos estão sempre se movimentando. Não só pela busca de estímulo. O olho olha para um lado e para o outro buscando estímulos e a mente funciona. Quando o olho está se movimentando, os pensamentos também estão acontecendo. Tanto que durante a noite, quando a gente sonha, o que acontece com os nossos olhinhos? Está produzindo imagens, está produzindo pensamentos. Quando a gente para o olho, a gente tende a desacelerar a produção de pensamentos. Olha como corpo e mente estão associados de uma maneira muito profunda. E aqui a gente tem a prática da introdução. Nas minhas notinhas, vocês vão ver mais para frente, eu coloquei um termo chamado introdução ao sorriso. Mas eu acho que a introdução ao sorriso pode ser nesse exercício. Começar a sorrir para o seu corpo. Porque quando a gente sorri, a gente relaxa os 300 músculos da nossa face. O sorriso tem um impacto na qualidade do batimento cardíaco, na circulação sanguínea. É corpo, mas também afetando a qualidade da mente, qualidade das emoções. Então, o Tai às vezes dizia, né, que às vezes a gente está muito triste, não consegue sorrir, e a gente espera condições ideais de felicidade para a gente sorrir. Sendo que a gente pode sorrir e fazer do nosso sorriso o início da nossa felicidade. O Thaís diz, às vezes a nossa emoção lidera e a gente pode sorrir. Mas às vezes o corpo pode liderar. A gente pode sorrir e aí o nosso corpo se sentir contemplado pelo sorriso. Eu tive a oportunidade de falar isso com uma professora uma vez com os monges, que quando eu introduzi a prática do sorriso, a minha meditação se alterou profundamente. Porque às vezes a gente luta com ansiedade, com estresse na meditação, e quando a gente sorri sem motivo nenhum, o nosso cérebro entra numa confusão terrível, e ele fala, por que ele está sorrindo sem motivo? Só que aí o seu cérebro se sente na obrigação de começar a produzir os hormônios relacionados à felicidade e ao relaxamento. Porque você deu a ele a dica do que você queria através do seu sorriso. Então a gente pode colocar a introdução ao sorriso aqui, nessa prática. Sorria para o seu corpo. Esteja consciente mesmo das dores do seu corpo. Mesmo quando não há tanto prazer no seu corpo, ainda assim seu corpo é maravilhoso. A gente tem que aprender a lidar melhor com as dores. Estar com o nosso corpo, acolher o nosso corpo, sentir o nosso corpo, não só o aspecto prazeroso dele, mas as doenças, o envelhecimento. Às vezes a gente pode fazer a meditação inspirando diante do espelho. Eu estou consciente dos cabelos brancos que estão aparecendo bem aqui. Expirando, eu sorrio. E a gente para de lidar com os nossos cabelos brancos como se fosse um inimigo chegando, as rugas.
acontecendo. Eu contei uma experiência que eu tive recentemente, né? Que eu saí do banho e aí eu fui diante do espelho. E eu tenho a tendência muito natural de quando eu me vejo no espelho, eu dou um sorriso para mim. É muito natural para mim fazer isso. E aí dessa vez eu dei um sorriso para mim no espelho e apareceu acho que umas 300 mil rugas aqui no cantinho dos olhos. E eu falei, como é que eu tô ficando velho? E aí, na hora que o momento que eu olhei para aquilo, eu dei um sorriso ainda maior. Eu percebi, nossa, há quanto tempo que eu não olhava para o meu próprio reflexo direito no espelho. Na minha cabeça, ainda tinha a aparência de que eu tinha quando eu tinha 15 anos de idade. E agora eu estou reconectando com a minha aparência verdadeira. Essa é a minha aparência hoje. Essas 300 mil rugas aqui é o meu rosto hoje. Quantos de nós ainda tem dentro de nós, quando a gente fecha os olhos e pensa, quem sou eu? A imagem de nós mesmos de anos atrás. E não se conectou ainda com a imagem de que nós somos hoje. Hoje o Raoni cheio de rugas aqui, o Raoni quase já está sem cabelo aqui em cima, que os cabelos tá caindo tudo. Esses somos quem nós somos agora. Então, esses exercícios de estar presente para o corpo são exercícios de amor pelo corpo também, até pelos aspectos que a gente continua afastando de nós, como a velhice, como a doença, né? Então, é um exercício muito, muito importante. Voltar para a casa do corpo, voltar para o momento presente. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer esse exercício. Vamos fazer hoje um exercício de olhar pequenas partes do corpo. Vocês escolhem quais partes do corpo vocês querem olhar. Olhem para aquela parte consciente, e é muito importante. O estabelecimento da atenção plena no corpo não é você sair do seu corpo e olha para o seu corpo. Não é isso. Você tem que sentir o seu corpo. É dentro do corpo, não como um observador externo. Então não imagina que você está fora do seu corpo olhando para os seus olhos, para o seu cabelo, para o seu rosto. Olhe com as sensações. Sinta o seu rosto, sinta os seus olhos. Olha como meus olhos têm umidade. Olha como os meus olhos são quentes. Tenta buscar essas sensações. E aí, quando você escolher as partes do corpo, vocês podem fazer 2 inspirações para essa parte e depois sorrir essa parte 2 vezes. Vamos fazer uns 10 minutinhos dessa prática de voltar para o nosso corpo. Usando a respiração como âncora, inspira, escolhe uma parte do corpo para estar consciente enquanto inspira. Ao expirar, você sorri. Você toma consciência de que essa parte do seu corpo é maravilhosa. Eu vou convidar o sininho para a gente fazer esse terceiro exercício. Acho que vocês mal estão me vendo agora por causa da luz. Será que eu consigo alterar um pouquinho aqui o ângulo da câmera? Acho que não. Melhorou um pouquinho. Até essa luz sair daqui. Então eu vou convidar o sininho. E nós vamos fazer essa prática por alguns minutinhos.
Voltamos do nosso pequeno exercício. O sol já mudou o seu ângulo aqui. Posso voltar minha câmera para o lugar. Esse é um exercício que a gente poderia ficar horas e horas, né? Esse é um exercício maravilhoso. Vendo como há infinitas possibilidades de prática, e a gente às vezes se pega lutando com a prática de meditação, porque a gente escutou falar que tal técnica e tal técnica é a melhor, e a gente tem infinitas técnicas a praticar. E estando assim com o nosso corpo tão simples, a gente também está com a nossa respiração, a gente também está com o momento presente, né? Então explorem o seu corpo nessa prática. Tem muita coisa para encontrar aqui. Não só as sensações do corpo, não só as posições do corpo, se estamos de pé, sentado, deitado. Temos os órgãos internos, temos o funcionamento do corpo acontecendo. Vamos olhar até para coisas que a gente normalmente não acha legal. A gente entender que nós temos dentro do nosso corpo sangue correndo, né? Temos urina, temos muita coisa acontecendo aqui e a gente não rejeita o corpo, né? Tudo isso é importante para o corpo. A gente pode explorar os elementos da natureza presentes no corpo, né? O quanto nós somos feitos da água que corre no sangue, na saliva, no suor, o quanto nós temos o elemento do calor, que é a própria vida, o sol. O Tai dizia que o nosso coração é o nosso sol interno, que o sol lá no céu é o nosso segundo coração fora de nós, gerando calor para que a vida seja possível. Como estamos associados ao elemento ar, através da nossa respiração, trocando respiração com a vida e com o mundo, com o elemento terra, com o cálcio, os minerais nos nossos ossos, na constituição do nosso corpo, né? Então é muito importante a gente explorar. Explorem o seu corpo e as quantidades de elementos. Nós temos montanhas dentro do nosso corpo, nós temos árvores, nós temos nuvens, nós temos rios. Então é um exercício muito rico. A gente pode explorar muita coisa. E aí, na volta do nosso pequeno intervalo, a gente explora o próximo exercício. Deixa eu pausar aqui. Temos dois amigos aqui que levantaram a mão. Pablo, você gostaria de falar alguma coisinha antes da gente ir para o nosso pequeno intervalo? Bem rapidamente, bom dia a todos. Há muitos anos eu fui ao retiro de Vipassana do Goenka e por 3 dias e meio a gente passa treinando Anapanasati apenas. E se concentrando nessa região aqui, apenas 3 dias e meio. Com sessões de 1 hora de meditação, das 4h30 da manhã às 9h30 da noite. É muito pesado mesmo, né? Mas, curiosamente, é de uma eficácia, assim, incrível, que no terceiro dia, acho que já no segundo dia, a consciência, ela estava tão refinada, a atenção, que eu começava a sentir, a perceber mesmo, assim, com muita clareza, correntes de energia nessa região. Era uma coisa louca, né? E na terceira noite, para o quarto dia, eu fui dormir, e de madrugada acordei com a consciência muito presente e plena, e daí eu comecei a perceber as sensações e os meus órgãos se mexendo. Foi uma sensação tão assustadora que no dia seguinte eu peguei e vim embora. Falei, gente, vou embora, isso não é pra mim. Eu fiquei muito assustado. Era uma coisa muito inusitada, eles não explicam, né, o que era aquilo, mas era tão sutil a atenção, a esse ponto de perceber os órgãos se mexendo. Eu falei, não, Deus me livre, tô fora. Hoje já tem outra consciência, já iria, ficaria, mas eu fugi, confesso. Querido, muito bom, excelente partilha. As técnicas do Goenka são muito inspiradas na tradição Theravada. A tradição Theravada de budismo ela é um pouco diferente da nossa tradição, apesar que o sutra é o mesmo, mas as interpretações de prática podem variar um pouquinho, então eles dão menos espaço para você improvisar, a técnica é muito mais acentuada, e o tempo de prática é muito mais intenso também, né? E ao mesmo tempo, assim, que claramente você ficar horas em meditação vai refinar sua consciência, vai colocar você em estados de percepção muito profundos, qual é a capacidade que isso tem de se enraizar no seu dia a dia, depois que você sai de um retiro desse? É muito pouca, porque é irreal você praticar 4 horas, 5 horas por dia de meditação, né? Então, na nossa tradição, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente. Medite que seja 10, 20 minutinhos todo dia. Isso vai enraizar
prática de meditação, muito mais do que um retiro por ano de 10 horas de prática, porque atingir esses estados de concentração profundas não é tão difícil. Sim. Se você estiver afastado do mundo, não é difícil. Mas mantê-los no seu dia a dia e transformar seu sofrimento realmente com eles, já é um papo um pouco mais, é um pouco diferente, né? Tanto que os monges em Plum Village, os nossos professores, eles têm 2 práticas formais de meditação por dia apenas, de 20 minutinhos cada prática. Eles não passam disso, eles não fazem prática sentada mais do que isso. Uhum. Eles buscam trazer o primeiro exercício para a vida toda, para lavar o prato, para caminhar, para arrumar a cama. E isso é que é o aspecto de transformação que isso traz. Muito legal. Muito grato. Vinícius, gostaria de compartilhar brevemente com a gente, antes da nossa ida para a nossa pausa? Bom dia a todos, primeiramente. Vou ser breve, assim, não tenho muito o que falar nesse momento. Primeiro, eu adorei esse último exercício. E, assim, eu enxergo nele muito potencial para a gente se aceitar como é, para a gente tomar posse do nosso corpo. Porque no Ocidente, eu acho que nós não, meio que não temos controle sobre nossos próprios corpos, né? Não sei se dá para explicar aqui o que eu estou raciocinando, mas é fato, né? Porque a gente não foi ensinado a ter paz com o nosso próprio corpo, e essa técnica tem esse potencial que eu consigo ver, né? De uma reprogramação nesse sentido. Gostei muito. E o que eu ia comentar originalmente era sobre a meditação caminhando, né? Eu estava alguns meses afastado da Sangha. Eu voltei a participar mais ou menos a partir de ontem ou anteontem, mas ainda assim, desde um pouco antes, por questão de ansiedade muito elevada mesmo, eu resolvi, por minha própria conta, iniciar de novo meditação caminhando. E tem sido a meditação até aqui, né? Expirando com um passo, expirando com o outro, assim, alternando, com a atenção no baixo ventre, no meu caso. E dessa vez o corpo solto, né? Eu antigamente gostava de incorporar uma técnica ou outra com as mãos, com a postura, mas eu estou sendo mais simples agora e está sendo muito interessante também. É só isso, são uns depoimentos meus sobre as práticas que tenho feito. Muito obrigado. Querido Vinícius, gratidão por compartilhar com a gente também um pouquinho. Meditação caminhando, como eu falei, é uma prática excelente para sentir o próprio corpo. É possível ter profunda concentração na meditação caminhando, mas normalmente, quando nós iniciamos a meditação caminhando, ela é realmente para a gente sentir o nosso corpo, voltar para casa e trazer a meditação para o movimento, que a gente normalmente tem a meditação só como uma coisa imóvel, né, sentadinhos. E na meditação caminhando é possível a gente trazer a meditação da almofada para a vida real. É uma prática muito, muito importante dentro da nossa tradição. E eu recomendo a todos, assim, que coloquem um pouquinho dessa prática no seu dia a dia, que é transformador. Eu digo que no meu tempo de meditação, até a meditação caminhando chegar na minha vida, a minha prática de meditação sentada tinha pouca raiz na vida real. Mas depois que a meditação caminhando eu comecei a praticar, foi, assim, muito transformador, né? Muito importante mesmo. Muito grato. Queridos, queridas, vamos fazer uma pequena pausa. São 10h05 agora, 10h04. A intenção dessa pausa é a gente pegar um lanchinho, a gente tomar um chá, uma água, alguma coisinha. E eu não vou desligar a reunião, então quem quiser, a gente pode pegar um lanche, um chá, alguma coisa, a gente se senta aqui por uns minutinhos, então uns 10, 15 minutinhos para a gente pegar um lanchinho, se sentar. Depois desses 15 minutinhos, eu vou tentar transmitir para vocês um momento musical, como eu falei, um vídeo das irmãs de Lower Hamlet cantando a canção pra gente. E aí, depois que a gente escutar essa canção, tem, se eu não me engano, 6 minutos, 7 minutos. E aí, terminando essa canção, a gente volta com o 4º exercício, e aí a gente vai até o fim dos 8 exercícios. Eles vão se tornando mais simples, não é que mais simples de explicar, eles são bem complexos, mas eles vão se tornando mais simples de praticar daqui para frente, porque a gente já pegou a base, já entendeu o que é respiração consciente, a gente já sabe o corpo, então vamos agora fazer uma pequena pausinha, pegar um lanche, e são todos convidados a voltar, a gente comer esse lanche em silêncio, consciente do corpo, juntos aqui, quem quiser, quem se sentir à vontade.